Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Bom dia. Hoje, 23 de janeiro de 2026 e nós estamos dando continuidade à nossa série, que é a série Cristianismo Real, uma fé que pode ser vista. E hoje o tema é graça que não transforma, não é graça bíblica. Quero agradecer a você que tem estado aqui comigo, tem compartilhado, tem assistido os vídeos, as mensagens. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. E você que ainda não é inscrito, ajuda a fortalecer o canal. Se inscreva, deixe aí o seu joinha, seu like, compartilhe e ajude a fortalecer o canal. Nosso intuito é meramente, exclusivamente de deixar uma mensagem bíblica, uma mensagem para uma reflexão, uma mensagem de amor, de paz, de esperança. E eu conto com você para que possamos continuar promovendo a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Então, o tema de hoje é graça que não transforma, não é graça bíblica. Eu quero ler dois textos. O primeiro texto é na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, e Romanos 6, versículo 1 e 2. Então, Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz: Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meus amigos, parece que muita gente não compreende realmente a graça, né? Ou a graça é mal compreendida. Parece que nunca se falou tanto em graça, né? E nunca se viu tão pouco o efeito dela. Porque uma geração que quer perdão sem arrependimento, quer céu, mas não quer carregar a cruz, quer a graça e sem mudança, não parece ter compreendido bem a graça, né? Só que os benefícios que a graça lhe traz. Paulo pergunta aqui, escrevendo aos Romanos: permaneceremos no pecado para que a graça abunde ou aumente? Quando a graça vira desculpa para o pecado, ela deixa de ser, então, a graça bíblica. Nos tempos apostólicos, na doutrina de Nicolau pregava que você não precisava santificar seu corpo, porque, interpretando mal esse texto, ele dizia
que o texto onde diz que aonde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a morte, a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele dizia que para que a graça fosse mais abundante, tinha que ter o pecado, viver no pecado, algo assim. Então era uma heresia na época, e hoje não vamos dizer que vivem na doutrina de Nicolau, mas parece que nos dias de hoje, abandonar o pecado não é uma coisa tão importante. Mas quando a graça vira desculpa para o pecado, ela deixa então de ser graça bíblica. A graça bíblica não apenas salva, ela ensina. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, quando a graça se manifestou, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A graça não é apenas porta de entrada, ela é a escola de transformação. Quem entende a graça e é alcançado por ela, somos alvos da graça, somos alcançados por ela, então nós aprendemos que é necessário abandonarmos a cada dia as impiedades, né? Esse mundo, o mundo mau, o secularismo e tudo que essa sociedade justa e má tenta nos empurrar. E Paulo diz mais a Tito, no capítulo 2 mesmo, versículo 11 e 12, ele diz: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. Se a graça não te ensina a dizer não ao pecado, então ela não é graça. Não a graça bíblica, a graça do Novo Testamento. A graça. Ela não é graça. A graça, ela não é licença para pecar. Paulo reage com muita força, né? Porque a ideia é absurda. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele responde: de modo nenhum. Nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que morreu para o pecado não pode fazer do pecado, então, um estilo de vida. Em Romanos 6 ainda, versículos 6 e 7, Paulo diz: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. A graça não nos dá liberdade para pecar. Ela nos dá a liberdade do pecado, libertação do pecado. Jesus, falando aos discípulos, aliás, capítulo 8, versículo 34 a 36, aliás, Jesus diz: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora,
O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, que graça é essa que não liberta do pecado, que não há libertação verdadeira? Não é emocionalismo, como a gente percebe hoje em dia. É uma vida real, é uma vida santificada, bíblica, e de obediência às Escrituras. Digo mais, onde a graça entra, o velho homem, ele não pode mais governar, ele morre. Quando a graça entra, ele vai passar a ser regido agora pelo Espírito. Onde a graça entra, o velho homem morre. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a sua carne, isso é morte do velho homem. Aos Efésios 4, 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis ou vos despeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A graça não reforma o velho homem, ele crucifica. Não reforma, ele crucifica. A graça verdadeira, ela produz santidade progressiva. E santidade não é uma perfeição instantânea, não é aparência espiritual. Santidade é direção correta, é uma luta constante, um crescimento visível. Vamos ver o que é que Pedro, o apóstolo Pedro, nos diz na primeira carta de Pedro, capítulo 1, no versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem foi alcançado pela graça não se conforma em viver longe da vontade de Deus. Santidade não é o caminho para a graça, é o fruto inevitável dela. Santidade não é o caminho que leva para a graça, mas a santidade é o fruto inevitável da graça. Quem foi alcançado pela graça, transformado pela graça, liberto pela graça, entende o impacto da graça na sua vida, vai procurar viver uma vida de santidade.
então ela é o fruto inevitável de quem é alcançado pela graça. Quando a graça é verdadeira, ela gera compromissos. O alcançado pela graça e entende o mistério da graça, o poder da graça, que foi abraçado pela graça, ele muda prioridades, muda os seus desejos, muda as suas decisões. Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, qual foi a verdadeira obra que Deus começou em nós, se não for primeiramente pela graça? Alcançados, porque antes disso não tinha obra nenhuma começada em nós. Quando somos alcançados pela graça, Deus começou uma obra em nós. Quando somos libertos, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A graça não nos deixa acomodados. A graça nos torna comprometidos. Quem entende a graça não pergunta até onde posso ir, mas como agradar a Deus. Ele se preocupa primeiramente em agradar a Deus. Não é até onde posso ir. Os limites estão dentro da palavra, né? O alcançado pela graça tem outras preocupações. Eu convido para um realinhamento, para um alinhamento. Porque a graça que salva é a mesma que transforma. Se não há transformação, algo precisa ser examinado. Eu não duvido que foi alcançado pela graça, mas é preciso progredir agora. A graça que salva é a mesma que transforma. Se não há transformação, obviamente que algo aí precisa ser examinado. E eu deixo uma pergunta para um exame pessoal, para o nosso exame pessoal. A graça tem mudado a minha maneira de viver? Ou eu aceitei Jesus e quis os seus benefícios, mas não a mudança de vida, não a mudança de comportamento? Eu tenho usado a graça como abrigo ou como desculpa? Estou mais parecido com Cristo hoje do que antes? Deus não nos chamou para viver preso ao pecado. Deus nos chamou para viver livre
pela graça. Deus nos chamou para viver livre pela graça. Eu quero finalizar mas quero deixar aqui 2 textos ainda. Tito, no capítulo 3, versículos 5 a 8. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. E aí Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Senhor, nos ajude a ter uma vida transformada, alinhada com a Tua vontade, alinhada pela Tua palavra, regidos pelo Teu Espírito Santo e não pela nossa carne. Que nós possamos confrontá-la cada dia, crucificar a nossa carne, porque o salvo pela graça, Senhor, precisa viver agora uma vida de santificação, uma vida piedosa. Ajuda-nos a vencer esse século mau, cheio de impiedade e de injustiça, transformando-nos a cada dia, Senhor, numa vida progressiva de santidade. Nos ajuda a viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo alinhado de verdade com o Senhor. Oh Deus, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois, irmãos, de falar sobre o fruto, sobre a cruz e agora sobre a graça, nós precisamos responder a última pergunta que vai fechar essa série. E provavelmente nós fecharemos ela na segunda, por causa de alguns compromissos. Fica a pergunta: vale a pena permanecer firme até o fim? Nós faremos o episódio final com esse tema. Permanecer firmes. A fé que vence em tempos difíceis. Até lá, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um ótimo fim de semana. Deus abençoe a você e Deus abençoe o Brasil.